Vamos lá, 18 horas, a gente começa mais uma live 30 aqui do Selint, as nossas lives quinzenais, onde a gente sempre debate um assunto relacionado à governança, né? E a conversa de hoje vai ser inovação nos conselhos, né? É uma continuação, eu diria, né, de uma live aí que eu fiz junto com o Guilherme Massa. Mas essa, na verdade, eu fui convidado pelo Guilherme para participar dessa live com ele na Liga Talks, né? Onde nós falamos do tema inovação no conselho, né? E agora a gente traz esse tema aqui para dentro do Selint, né? E convidamos o Humberto, o Henrique Humberto, desculpa, né? Nosso alumni, um integrante do Alumni Plus, né? Especialista no assunto, né? Para poder desmembrar esse assunto, né? Inovação em conselho, né? Lembrando que o conselho ele parte, né, da história do conselho sempre, da presença de um profissional de finanças, depois evoluiu para um profissional de recursos humanos, e agora é a vez do profissional de TI, de inovação, de tecnologia, né, que sempre tem uma cadeira ali, presente no conselho. Então, Henrique, entrego para você fazer as suas aberturas, suas considerações, aí você devolve para mim aqui para a gente começar o bate-papo. Legal, pessoal. Boa noite a todos. Prazer estar aqui. Estava lá do outro lado, né? Aluno da Celint, né? Aprendi muita coisa legal e agora estou aqui contribuindo. Mas em resumo, assim, o que eu faço muito, né? Eu ajudo as pessoas a inovarem e a encantarem os clientes com agilidade e governança. São duas coisas que eu venho fazendo, né? Eu tenho experiência muito nas empresas nativas digitais, já trabalhei em algumas startups, trabalhei em Big Techs, né? O Yahoo, com a cultura do Silicon Valley. Morei na Suécia, uma cultura muito inovadora também, no Spotify, naquela fase pré-IPO que eles estavam, né, tendo que falar muito mais de governança, se profissionalizar. E voltei ao Brasil para participar de transformação digital, participei do case do Magalu, fui diretor de transformação lá. Depois fui para o lado de consultoria, atuei em várias empresas através da McKinsey. E agora eu estou sendo conselheiro em algumas pequenas empresas, como consultor independente em algumas grandes, mentor, palestrante e professor também da Dom Cabral e da FGV. Bacana, bacana, Henrique. Agora você está devolvendo para a sociedade tudo aquilo que você recebeu, né? Contribuindo aí com a tua expertise nas outras empresas. Então, o LinkedIn do Humberto está disponível aqui no nosso bate-papo, né? Lembrando que essa live é gravada, ela vai estar disponível logo em seguida aqui no nosso site, né? E que as perguntas, as interações de vocês no nosso bate-papo engrandece aqui, enriquecem a nossa conversa, né? A gente sempre vai priorizar as perguntas que aparecerem aí no chat, né? Mas vamos lá, Humberto, vamos começar do princípio, né? Diz para a gente aí o que é inovação, né, no teu conceito, né, e quais são os tipos de inovação aí que você já experimentou aí nessa carreira executiva. Sim, sim. É, existem várias definições de inovação, se a gente procurar pela internet, mas o mais interessante é a gente ver que é algo intrínseco do ser humano, né? Desde o início da nossa existência, ali, o ser humano está sempre buscando formas, né, de melhorar a condição de vida, ter mais conforto, bem-estar, mais felicidade. Então, é muito intrínseco a nós, né? Então, a inovação é algo que traz algum efeito útil na sociedade, né? É algo que não fica só na ideia, tem que ter realmente um impacto. Então, é algo que está buscando que ter um ganho de produtividade, pode ter, reduzir custo, ou uma nova funcionalidade, ou é algo que te dá acesso a mais coisas. Então, a gente faz a inovação se materializar através de produtos, serviços, soluções. E aí você comentou aí os tipos de inovação, né? É Uhum. interessante a gente ver que quando a gente fala assim, o iPhone, né, saiu do 13 e foi pro 14. É uma inovação? E, às vezes fica na dúvida, né? Putz, não é, não é. E na verdade é uma inovação incremental, né? É uma melhoria que você está fazendo em algo que já existe, né? E então as empresas têm que pensar nessa inovação mais de curto prazo, mas também naquela inovação de longo prazo.
Então, que a gente até começa a falar da ambidestria organizacional, né? Você tem que ter os dois. E os dois são importantes. Você não pode focar em um só. Se você foca só na inovação incremental, você vai quebrar, mas talvez demora muito para você quebrar. E se você focar só naquela de longo prazo, talvez você quebre mais cedo, né? Porque não vai ter o caixa agora, você está só fazendo coisa que, né, vai gerar no futuro. Então, tem que refletir sobre isso, né? Um caso legal que a gente tem, para exemplificar assim, né? A própria Amazon ali, né? Quando ela está colocando robô no centro de distribuição. É uma inovação Uhum. mais de eficiência ali, né? Que ela, é uma coisa que ela já faz e está ajudando a trazer eficiência para o negócio. Aí quando ela pega uma capacidade que ela viu que ela estava ficando legal e cria um novo modelo de negócio com a AWS, aí essa é uma inovação mais transformacional. E as duas são importantes. Então ela tem que estar fazendo, a gente chama de explorar e explotar, né? As duas coisas acontecendo. Bacana, mas voltando lá para o comecinho da sua definição de inovação, quer dizer que a inovação não está só e somente ligada à tecnologia. Não, não, de forma nenhuma. Tem uma tendência a gente achar que é somente tecnologia, mas não. Como eu disse, às vezes uma Uhum, melhoria que você faz de processo, alguma técnica, né? Alguma coisa no seu dia a uhum, dia, no seu modelo de negócio, pode ser uma inovação. Até o próprio Clayton Christensen, né, que é o autor bem famoso nessa parte de inovação, em 95 ele escreveu um artigo falando de tecnologia disruptiva. Aí, em 2015, ele revisou esse artigo, ele colocou como inovação disruptiva, porque ele viu que não só a tecnologia poderia ser uma forma de fazer a inovação acontecer. É, tem um videozinho bem didático, assim, se vocês procurarem na internet, também que é uma forma legal de ver como que a inovação acontece, né? Tem um vídeo que mostra o Hamilton e o Senna em épocas diferentes, correndo na mesma pista. uhum, Um tá em 90, o outro em 2019, né? E você vê que o Hamilton vai mais rápido, né? Ele chega 11 segundos antes. aham, Mas que é a diferença ali, né? Que um é melhor que o outro, né? Tem muita tecnologia que possibilitou que sim. isso acontecesse. E aí você vai para natação, por exemplo, tem o videozinho mostra, né? Em 32 e 2012. E realmente ficou muito mais rápido as pessoas nadando, só que não tem tecnologia nenhuma ali, é a pessoa nadando. Mas No qual foi a nadador, inovação? não, verdade. A inovação foi justamente a técnica, a preparação. Uhum. Então, tudo isso ajudou você a ter um resultado melhor, né? Então, o ponto de falar que não é tecnologia, porque às vezes a gente fica muito preso a achar, eu não posso inovar na minha empresa porque não tem a última tecnologia. Então, não necessariamente, né? Coisas pequenas você também pode mudar. Bacana. Então vamos trazer agora para o Paulo Abrantes, né? Essa pergunta que ele traz foi debate, inclusive, na nossa conversa com o Guilherme na Talks, né? É, como que o conselho pode fomentar uma cultura de inovação, né, na empresa, né? Como que você vê essa estratégia, né, de fomentar a cultura de organização, a cultura da inovação na organização, via Sim. conselho? Legal. Eu acho que um ponto interessante, primeiro é o conselho, ele se abrir para isso. E muitas vezes começa até com uma questão de própria diversidade, sabe? Eu atuando em consultoria, em algumas vezes eu tive que ir em alguns conselhos para poder justamente falar do tópico de inovação, de agilidade. E o que eu via nesses das empresas grandes, muitas vezes era o quê? Não tinha tanta, era muito homogêneo, né? Eram pessoas ali, né, 50 e poucos anos, 60, e de finanças, compliance, então eles nem tinham esse tipo de skill. E muitas vezes as perguntas que vinham eram era na seguinte linha, assim, eu vi essa coisa aí de inovação, agilidade, fala que tem que falhar, mas falhar para o nosso negócio é complicado. Então a gente tinha que desmistificar um pouco, né, de que, cara, na verdade você vai falhar pequeno, você vai fazer um pequeno experimento que, né, não vai comprometer o seu negócio e com base nisso, porque você tem que fazer muito, muito experimento, né? Tem pesquisa que mostra, né, que de 250 ideias que você coloca ali, uma que talvez que vai conseguir fluir. Uhum, Então, ter um pouco dessa diversidade, que você até abriu a live falando disso, né? Começando a ter uhum. perfis diferentes dentro do conselho, já é uma forma de que possa existir esse nível de consciência, né? Para que eles possam começar a fomentar essa cultura. Mas o conselho ele pode ajudar muito também com uma questão assim, muitas vezes a empresa não inova porque existe um excesso, né? Um excesso de quê? Um excesso, eu quero fazer alguma coisa. Aí, nossa, tem que falar com o cara do risco, tem que falar com o cara do compliance, aí tem que alinhar com o cara da outra área. É tanta barreira que tem para você tentar fazer alguma coisa que a pessoa acaba desistindo.
Então, a governança eu vejo, na verdade, como uma grande aliada, né? Criou-se Uhum. assim, nas empresas um estereótipo, né? Você fala, não, você não pode ter governança e inovação, uma é inimiga da outra. E, na verdade, eu vejo que elas Não. são complementares. Inclusive, ela pode amplificar, né? Criar um processo estruturado para que a inovação aconteça. Então, o conselho, né, como um grande guardião da governança, pode ajudar a trazer essa governança mais proativa, mais leve, que vai ajudar a inovação a acontecer. Uma outra coisa também que pode acontecer é isso, né? É a falta. Que eu falei uma coisa é o excesso, né, de governança, mas Uhum. na verdade é a falta do ponto inicial da nossa conversa, dessa ambidestria. Muito se fala disso, mas o que a gente mais vê nas empresas é essa coisa mais do curto prazo, né? Tem que garantir a coisa rodando, o caixa, Uhum. mas são poucos que. E como que são os incentivos dentro da empresa para que você possa? E muitas vezes você vê, né? As pessoas têm. Como que é o sistema que funciona, né? O bônus e tudo mais, né? Geralmente também é curto prazo, né? Você vê ali Uhum. 2, 3 anos, né? E muitas vezes a inovação que você está fazendo é para colher lá na frente. Então o conselho também pode pensar nisso, que o conselho está pensando na perenidade do negócio. Então ele é um grande guardião ali que vai poder pensar nesses mecanismos, né? Como colocá-los em prática. Aqui você me deu deixa para dois pontos, né? Uma que foi uma discussão, ainda é uma discussão bastante intensa, que está relacionado com planejamento estratégico, né? Então, eu vou te colocar um cenário, aí eu quero saber de você qual que é a tua visão disso, né? Parte do princípio que o planejamento estratégico é algo que vem dos executivos, né? E o conselho ajuda muito, né, no planejamento estratégico, porque os executivos eles trazem o plano estratégico para o conselho, e esse executivo ele vai desenvolver o plano estratégico a partir de uma intenção estratégica, né? E aí o executivo ele coloca ali a questão de inovação. Né? Então, aqui é um meio, né, de se vem do executivo e o executivo traz para o conselho ele ajuda, né, cacifando ou patrocinando essa iniciativa que vem do executivo. Né? Isso é uma forma de ver. Né? A outra forma foi essa que você trouxe, né, que é a forma do o conselho cobrar do executivo. Né? Pô, mas cadê a inovação aqui na organização? Nós vamos ficar fazendo isso toda a vida? Quer dizer, isso não vai ser perene, né? Porque isso aqui vai ter um fim, né? Então, como é que você vê essas duas coisas? Assim, aonde que você colocaria mais as suas fichas aí, né? No executivo, no planejamento estratégico ou no conselho? Os três são importantes, viu? A gente fala que a gente vive uma era de contradições e dualidades, como a gente acabou de falar, né? Governança ou inovação, na verdade, são os dois. Dentro dessa área a gente fala muito, autonomia ou alinhamento. Na verdade, você tem que ter os dois, né? Curto prazo ou longo prazo? Na verdade, os dois. Então eu vejo que o cenário mais adequado é esse, né? Tanto o executivo colocando essa agenda ali e também o Uhum, conselho puxando. Mas aí vai variar de empresa para empresa. E eu já vi as duas coisas acontecerem, né? Empresas que são muito inovadoras desde lá de cima do conselho, ou ao contrário, né? Que às vezes o executivo que está sendo o cara que está provocando ali, falando, galera, tem uma coisa diferente aqui que às vezes vocês não estão de olho, que pode ser por conta do que eu comentei, né? Talvez uma falta de diversidade. E aí, se você conseguir ter esse discurso bom da perenidade, você vai conseguir de alguma forma influenciar esse conselho para colocar na agenda. Porque uma coisa que a gente vê também, Yuri, você já uhum, conhece bastante isso, né? Se a inovação ela não está nesse planejamento estratégico, né? Não está na diretriz, não está no pilar, primeiro aperto que dá na empresa, o que que você vai cortar? Cara, vamos cortar esse negócio de inovação que não está dando resultado. uhum. Só que o problema da inovação é que ela não é igual um disjuntor, né? Um interruptor de energia, né? Eu desliguei, agora liga de novo. Ela é mais uma planta. Você está ali regando, está fazendo acontecer, e tal. Agora vamos parar de colocar água nessa planta. Aí quando você vai voltar, você não, você tem que plantar outra agora, já morreu. E aí vai demorar todo aquele, né, período que você perdeu para poder fazer ela germinar novamente. Vou trazer o ponto da Joyce aqui, depois eu volto no seu ponto, tá, Flávio? A Joyce pergunta, né? Uma empresa que fornece produtos em seguida fornecer serviços, né, como complementariedade desses produtos, né? Isso é inovação, né? E outro ponto que ela traz, né? A prática bastante comum, né, de criar um comitê de inovação dentro da organização para fomentar a inovação. Como é que você vê essas duas coisas, Henrique? Legal. A primeira que ela colocou ali, assim, se você está
ajudando a trazer dinheiro novo para a empresa, né? Um novo modelo de negócio, isso é uma forma de inovar também. Então, eu acho que sim, se encaixa no conceito. A questão dos comitês de inovação, mais uma vez, tem uma grande discussão nas comunidades, né? Ah, tem que ter uma área de inovação, não tem que ter, tem que ter. Eu acho que tudo é válido, depende do contexto e depende do momento que a empresa está passando. Essa questão de você ter um comitê ou talvez até uma área de inovação, ela pode ser ruim se tudo partir somente dela para sempre, né? Que aí você Uhum. meio que ninguém pode inovar aqui, só eles estão lá e a gente fica aqui resolvendo o problema, né? Mas é uma técnica muito boa para ser tipo para dar um start, sabe? Ser aquele motor de arranque, fazer a coisa começar a ser Uhum. falada, começar a disseminar, começar a criar uma cultura e aí, com o tempo, isso pode se dissolver. E muitas vezes você vê que isso pode até se profissionalizar para começar a ter alguns especialistas. Ó, esse aqui é um cara que vai ser especialista para poder falar com as startups. Esse aqui é um cara que vai ser especialista para construir coisa aqui dentro, né? Um corporate venture building, enfim. Você começa a ter especialistas, aquela inovação que era mais genérica dentro da empresa para fazer o tema acontecer, acaba crescendo e se dividindo. Então acho que é válido, sim. Bacana. Essa pergunta do Flávio ele me traz o seguinte ponto, né? Eu queria saber se você já teve experiência com esse tipo de cenário. Algumas organizações, elas criam departamentos de inovação ou núcleos de inovação, e esses núcleos eles estão um pouco desassociados com a governança da organização propriamente dita. É como se você criasse um spin-off, né? Departamental, né? E isso tivesse orbitando, né, em torno da governança da organização em si. É claro, né, a coisa não é tão solta assim, porque os modelos que eu já presenciei são modelos onde eles têm a sua característica própria, têm o seu orçamento, né, tem as suas regras próprias, que derivam das regras de governança da organização, mas ele tem uma vida um pouco mais livre, né? Porque ela desamarra um pouco daquelas as estruturas organizacionais, né, das empresas que estão produzindo, estão processando. Quer dizer, enfim, é como se você colocasse ela num ambiente para que ela pudesse criar. Né? Como é que você vê esse tipo de modelo, né, que fomenta a inovação? Ah, interessante. Você falando aí até me lembrou o caso do próprio Magalu, que eu participei, que o início ali, assim, o Magalu já tinha inovações antes, tá? Desde a década de Uhum. 90 lá, com a Luiz Helena e tudo mais. Mas falando A gente é da especificamente, época A gente é da época do computador, lembra disso, cara? Da Magazine Luiza, nas lojas, né? As primeiras iniciativas de venda por internet. exatamente, exatamente. Mas especificamente no digital, eles acabaram provocando um pouco a questão de criar um lab separado. Que aí saiu um pouco disso que você falou, assim, né? A organização já estava rodando, já estava resolvendo algumas coisas. Então, como é que você faz para deixar algumas pessoas com um ambiente um pouco mais leve, vamos dizer assim, né? Ah, deixa um orçamento separado, todos aqueles processos existentes, você pode seguir algo separado. E aquilo lá começou, de alguma forma, a trazer dinheiro novo para a empresa. Começou a ter novos produtos, né? Começou a ter o Magazine Você, Clube da Lu, Quero de Uhum. Casamento. E aí ele começou a tomar uma forma. E ali naquele movimento fez o quê? Depois ele foi sendo puxado para dentro da organização. Então acabou sendo não só um laboratório de pesquisa, desenvolvimento, mas também de cultura. Como é que a gente leva essa cultura para dentro da empresa? E isso depois acabou, né, fazendo toda a história aí que vocês devem conhecer. Mas aí, mais uma vez, você também pode pensar em que momento que você está. Por isso que eu falo que não tem muita resposta, vai muito do contexto. Depois o Magalu passou por vários momentos ali, e depois que tinha crescido muito e tudo mais, aquele lab, ele sentiu a necessidade, nossa, agora faz sentido a gente ter alguém de novo focado na inovação. Porque a Uhum. gente já ficou parte dessa coisa gigantesca, né? E depois passou por outro momento, né? Ah, somos plataforma, né? Agora estão adquirindo, fazendo M&A de várias startups. Então, cada momento é um. E esse de você ter spin-offs ali separados, né? Também é uma estratégia. Acho que toda estratégia ela existe por causa de um propósito específico, né? Acho que esse que é o ponto. Eu imagino que você viveu isso, né? Mas eu imagino que o Magazine Luiza, num dado momento, virou uma organização completamente inovadora, né? Toda a organização era inovadora, né?
se viram no desafio de inovar sobre um ambiente que já é inovador, né? Eu imaginei isso. Aí eu trouxe o ponto que a Vera pergunta e me remete a vários passos ainda para trás, né? Da questão de cultura e inovação, né? Como que você vê, o Henrique, as empresas que, através do Lean Manufacturing, né, que fazem processos de inovação, o processo produtivo, e o Lean Manufacturing ele pressupõe que, olha, nós precisamos melhorar a eficiência do processo, mas não podemos gastar nada, né? E essas inovações elas são feitas a partir de boas ideias, né, dos funcionários propriamente dito, então que é da base, né? Empresas que atuam com Lean Manufacturing e com incentivos a programas de boa ideia, né? É um caminho para que a organização lá na frente se torne como um todo uma organização inovadora? Sim, eu vejo que é um caminho, assim. Inclusive, talvez esteja mais à frente, né? Porque já tem essa questão da cultura, você tem um ambiente psicologicamente seguro, que as pessoas podem dar ideias, podem fazer pequenos experimentos. Eu acho que o grande ponto aí é ver que você não pode ficar só nesse Kaizen, vamos dizer, essa melhoria contínua. Como é que você Uhum, traz uma espécie de um kaikaku também, né? Tem coisa que a gente vai ter que quebrar aqui e vamos ter que refazer. Então tem que uhum, ter esse equilíbrio. Mas as que já tem essa questão do Lean envolvido nessa melhoria contínua do dia a dia, e que envolve muitas pessoas, né? Que é um dos princípios do Lean ali, né? A pessoa no centro. Eu acho que elas já estão aham. bem à frente para esse ambiente inovador. Concordo contigo, tem um limite, né? Ele bate no limite, ele estressa o limite. Aí você vai ter que fazer um movimento, né? Por isso que me veio esse ponto quando a gente estava falando do Magazine Luiza. Fechou o ciclo, né? E passa para um outro patamar de inovação. O Zen traz uma pergunta que provoca, né? A inteligência artificial, né? Vai superar o ser humano no quesito inovação? Nossa, amigo, essa é polêmica, né? Essa deu medo. Entra no campo das especulações, mas dado o que eu tenho visto agora, o que eu vejo vai ser um aliado, na verdade, né? Você consegue fazer as coisas, né, com muito mais rapidez, muito mais eficiência. Então, e essa capacidade, né, de criar com emoção, que eu acho que é o grande ponto, né? Esse é um diferencial. Mas agora o que está por vir? O que a gente sabe é o que os ciclos, né, de inovação, eles eram muito mais longos antigamente, né? O MIT tem até um infográfico que mostra isso, né? As coisas aconteciam, né, 50 anos, 40 anos, 20, agora está cada vez reduzindo mais. Então a gente está vivenciando essa grande aceleração. Então, qualquer coisa que eu falar aqui vai ser uma especulação. Se a gente ver o vídeo daqui a 2 anos, vai falar, ih, olha lá, tá todo errado, né? A gente tem que estar dentro eu acho que por isso que esse que é o ponto da inovação ambidestra, né? Você tem que estar dentro desse loop tentando fazer pequenos experimentos, porque você vai estar lendo esse contexto ali, né? Esse território e conseguindo sair do outro lado. Uma boa forma de responder é assim, né, Henrique? Você trouxe um ponto bom. Daqui a 2 anos vão assistir esse vídeo e vão falar assim, poxa, esses caras estavam falando um monte de besteira, né? Então, até onde eu sei, a resposta é essa, né? Porque no dia seguinte pode mudar, né? Mas o Marcelo Reis aqui ele faz uma pergunta assim, que é bastante interessante, que dá para você até navegar num formato, né? E pelo que eu estou entendendo dele aqui, assim, daquilo que você já tem experiência, Henrique, assim, quais que são as metodologias, né, que você conhece para transformar uma organização não inovadora em uma organização inovadora? Eu imagino que isso também deve ter, se você colocar no timeline, deve ter aí um ciclo de superior a 5 anos, 10 anos, alguma coisa assim. Sim. Não tem necessariamente uma metodologia específica. Quando a gente fala, por exemplo, de gestão ágil, agilidade, é um conjunto de princípios e valores que você se inspira nele e que você introduz na sua organização, né? E aquilo lá vai de alguma forma florescer. E querendo ou não, a agilidade, uma das razões dela é justamente para trabalhar com inovação, né? Com produtos. E quando a gente fala de governança da inovação especificamente, assim, é um tema muito pouco falado, assim. Se você for procurar até livros sobre isso, né, tem um professor Deschamps, né, lá da Suíça, é praticamente o único livro que eu conheço, assim, né, governança da inovação, e ele te dá te traz, né, algumas perguntas que você tem que fazer para justamente você começar a introduzir isso de uma forma mais estruturada. Então, acho que é uma bibliografia interessante para seguir aí. Vamos pegar o Marcelo Brandão aqui, que ele traz um tema bastante interessante também, né? que
que pode estar vinculado com inovação, né? Ele pergunta o seguinte, né? As startups, né, que são que relutam, né, começar de forma correta, né, ou começar com governança, né? Eu não estou dizendo que começar com governança com uma estrutura de governança completa. Você pode começar, como a gente sempre debateu nas formações do Selint, né? Você começa com o mentor, né? E essa startup ela vai se desenvolvendo e você vai agregando, né? Um conselheiro, vai montando um conselho, enfim, né? Tem várias formas de se montar conselho para startup, né? Desde conselheiros não remunerados ou até aqueles que são remunerados porque são, de alguma forma, investidores dessa organização. Mas trazendo para o ponto, né, essas startups que são mais resistentes à governança, isso estaria relacionado, por exemplo, com o lado oposto, são startups muito inovadoras e aí cria uma disrupção, Vou né? deixar aqui no cantinho, tá? Para inovar eu preciso desconectar de algumas regras. Uhum. É bem interessante essa pergunta, porque uma das coisas que eu observo é muito, até um certo desconhecimento. Porque quando fala a palavra governança, querendo ou não, até o contexto que ela foi criada, né, essas pessoas entendem muito que é uma questão assim, uma coisa muito fiscalizadora e que vai me deixar lento. E o cara que está na startup nesse início, ele está preocupado mais em validar uma ideia e entender o Uhum. cliente. Então, ele vê isso como uma coisa, depois eu vejo isso se alguém me pedir. E o que a gente tem aprendido é o quê? Muitos desses empresários, eles têm deixado muito dinheiro na mesa. Porque quando ele tenta passar por um round ali, ou até mesmo vender, ele, cara, tá tudo desestruturado, tem muito risco associado, então ele vale muito menos, né? Então, tem casos de pessoas que valeu 5 vezes menos, né? 4 vezes menos. Então, aos poucos isso está começando a ficar mais disseminado. O próprio IBGC, né, criou um frameworkzinho ali que mostra, né, ó, na fase de ideação, você tem que ter, pensa nessas práticas aqui, algo bem leve. A gente fala que a governança é igual roupa, né? Você tá com seu filho ali, a roupa pequena, não bota a roupa muito grande nele. Aí vai crescendo, aí você, ó, já troca a roupa. Então a ideação, você vai ter um tipo de governança. E muitas vezes ali pode ser uma governança tão leve que mais por princípios, que é mais para aqueles founders ali conseguir se entender, definir as regras do jogo, né? E como é que a coisa vai acontecer. Depois você vai para uma fase de validação, depois de tração, até chegar na escala. E aí você vai estar bem, né? Quando você chegar lá, você vai conseguir ter, como é que eu posso dizer, o seu valuation, né? Vai estar muito mais saudável. Perfeito. Então, assim, na tua concepção, a governança não trava a inovação e vice-versa, né, Berto? Uma ajuda Henrique, a outra. desculpa. Aham. Uma ajuda a outra, né? Agora, a última pergunta aqui do nosso chat está relacionado com inovação em serviços e produtos, né? Você tem exemplos aí, os mais recentes que você viveu, de inovações em serviços e produtos, né? Especificamente em serviços, por exemplo? Não, se a gente for pegar serviços, eu acho que mais uma vez pode entrar em coisas simples assim, sabe? Por exemplo, tem um amigo meu, o Charles, né? Ele trabalhou com inovação na Leroy Merlin. Uhum, E eles fomentavam essa questão de inovação, tinha portal de ideias e tudo mais. E muitas das ideias que eram uhum, implementadas eram ideias que nem envolviam tecnologia. E muitas vezes estava relacionado a algum tipo de serviço, né? Uma delas, por exemplo, que trouxe foi 181 pontos percentuais, né, no aumento de vendas de uhum, uma família de produtos. Que foi o quê? Quando você compra alguma coisa que você não consegue levar, você tem que pegar o seu carro, vai lá numa outra área para poder pegar aquele produto grande, né, tal. uhum, Nesse momento ali, você acaba precisando de um papelão, né, uma fita, alguma coisa para poder embalar e tudo mais. O que foi? A ideia que veio de um colaborador, através do portal de inovação, foi pegar uma uhum. família de produtos inteira e colocar do lado ali. Então o cara colocou na frente do problema que o cliente tinha no momento que ele precisava, né? Então só isso facilitou. E é uma inovação, e veio de um colaborador e está relacionado a um serviço, né? E nem teve tecnologia envolvida. Então acho que fica aí como um exemplo, né? E O quando que a que gente ele fala de colocou, Henrique, do lado? Eu não entendi. Ele colocou o quê do lado do produto lá todos para a esses gente, né? todos os produtos que você precisa para poder embalar melhor o seu produto grande, né? Então, papelão, fita, tudo para você proteger e colocar no seu carro. Que era o momento que o cliente precisava daquilo, estava do lado dele. Ah, então eu vou levar isso aqui também, né? Antes ele tinha que pegar, entrar na loja, comprar fita, e tal. Então ele acabava às vezes indo embora embalava mais ou menos ali e podia até arranhar o produto, né? Então é muito nessa linha de você
criar soluções reais para pessoas reais. A inovação, no Aham. fundo, é isso. Às vezes a gente fica pensando, inovação, né, é metaverso, é óculos de ver. Cara, é um problema que está ali. E foi um serviço que foi solucionado, né? Eu acho que um outro Você- ponto também Yuri, é muito assim, de a liderança da empresa também reconhecer que essas boas ideias não necessariamente vai vir dela, né? Eu que trabalhei no Spotify lá, tem até um caso, né, tá na Fast Company, se quem quiser procurar, que mostra como que foi criado dentro do Spotify o Descobertas da Semana, que é uma funcionalidade que tem a ver com a pergunta aí de produtos, né? Que foi algo que os times começaram a criar por conta própria no tempo livre. E o CEO, que é o Daniel Ek até hoje, ele achou a ideia boba. Ele falou, cara, para de gastar tempo com isso, eu não acho que faz sentido. Só que lá era uma cultura o quê? Ah, me traga dados, né? Se você me trouxer dados, eu mudo de opinião. E a coisa foi evoluindo, lançou primeiro entre os colaboradores, foi sucesso, depois lançou para 1% da base, foi sucesso. E aí ele teve que reconhecer e falar, cara, se dependesse de mim como CEO, eu teria matado essa ideia do início. Hoje é uma das Aham. funcionalidades que mais tem sucesso e que as pessoas mais gostam, né? Então, fica essa questão também da humildade do líder, né? Não tenho todas as respostas e tenho que abraçar o que vem da base aí. Você vê, né, no exemplo que você trouxe da Leroy, né, classificado como inovação, né? Mas se você analisar a fundo, o que a gente tem ali? Né? O velho e bom programa de boas ideias, né, que as organizações aplicam há muitos anos, né? E o princípio do supermercado, né? Onde você coloca lá tudo que é para fazer churrasco, está tudo um do lado do outro. Né? Quer dizer, é inovação? Por quê? Porque ele solucionou um problema ali, na Leroy, na hora de você retirar aquele pacote grande ali no ponto de entrega. Né? Enfim, está valendo. O importante é incentivar que ambientes que a gente é incentivado e é reconhecido, né, são ambientes que se tornam bastante prazerosos para trabalhar e bastante criativos. Mas, por incrível que pareça, Henrique, fechou nosso tempo aqui, 30 minutos voou, falei para você que ia voar, entrego aí para você fazer as suas considerações finais aí e você me devolve, por favor. Ah, legal. Acho que a mensagem eu acho que é essa, né? A inovação ela convive com a governança, elas não são excludentes. E para você inovar na sua empresa, você não precisa de ter tecnologia, né? Ela é uma das formas de fazer acontecer. E tem que ter essa mudança comportamental dos líderes e do conselho para que a coisa seja acelerada, né? Então acontece em todos os níveis. Perfeito. Henrique, muito obrigado aí pela sua doação de tempo. E até a próxima. Até a próxima conversa aí voltada para o assunto que você domina, né? Só para fechar aqui, na próxima live, daqui a 15 dias, dia 13 de setembro, o Gaspar mais o Guilherme Massa da Liga Talks vão estar falando de planejamento estratégico. Então, assim, é um bom momento da gente assistir essa live, que logo, logo começa um ciclo de planejamento estratégico, que agosto está acabando, né? Acabou agosto, começou o final do ano. A nossa próxima turma de finanças para conselheiros, a turma 7 começa no dia 5 de setembro. Então, quem tiver aquela vontade de aprofundar mais em finanças voltado para conselho, aproveita que é essa última turma do ano. E a nossa formação para conselheiros, né, o PFC, a base da nossa trilha, a turma 32 também começa no finalzinho de setembro. E para fechar, não se esqueça aí do nosso fórum de conselheiros lá no dia 28 de outubro, né, no 10. Né? Vamos nos encontrar presencialmente ali e celebrar a governança aí nos três tópicos, né? Do CEO, do conselheiro e do proprietário de empresa. Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, né? E por ouvir aqui o Henrique falando de inovação. Até a próxima. Tchau. Boa noite, Tchau, valeu, gente. gente. Obrigadíssimo, hein?